Qual que é a melhor forma de curar a sua fobia de falar em público? Terapia cognitivo-comportamental da psicologia ou hipnoterapia? Qual é melhor? Existe uma melhor? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Juliana Monteiro, sou hipnoterapeuta e formando em psicologia, e hoje eu vou comparar duas dessas técnicas para você se livrar de uma vez por todas do seu medo de falar em público. Você tem medo de falar em público e não sabe mais o que fazer para curá-lo? Hoje eu vou reagir a um vídeo do Wesley Delanogari. Quero começar dizendo que eu sou extremamente fã dele e eu acho os vídeos dele incríveis. E já entendo mais ou menos da técnica que ele utilizou para curar a própria fobia de falar em público. Porém, eu vou reagir a este conteúdo e compará-lo com uma outra técnica que a gente pode utilizar, por exemplo, na hipnoterapia. E aí você decide que técnica que você prefere. E uma não elimina a outra, você pode usar as duas ao mesmo tempo e ir vendo o quanto que isso vai melhorando a sua vida. Então vamos lá. Eu vou começar assistindo o vídeo do Wesley junto com vocês. Vamos ver o que ele usou e como que a gente pode se aproveitar disso para a nossa vida também. Pois é, galera, na graduação eu não conseguia falar nem para a minha turma. Sério mesmo, eu não conseguia perguntar alguma coisa durante uma aula. Eu lembro que eu só de imaginar e pensar que eu levantaria a mão e perguntaria alguma coisa para o professor ou para a professora, eu já começava um taquicardia do caramba, a garganta começava a dar aquele nó e uma sudorese enorme começava a acontecer. Então aqui a gente já vê o tanto que ele tinha de ansiedade social, né? A gente chama até de fobia social, porque ele não conseguia nem mesmo falar com o professor no ambiente de aula, sabe? É um ambiente super controlado, onde ele provavelmente já conhecia os colegas, já conhecia os professores, e nem assim ele conseguia se soltar o bastante para fazer uma simples pergunta. E eram inclusive sintomas físicos. Geralmente, quando a pessoa tem tanto medo que ela começa a sentir sintomas físicos, a gente já classificaria como uma fobia, e não só um medo. Então você vê que o estado dele era bem agudo, bem agravado mesmo, de não conseguir falar com absolutamente ninguém num cenário público. Uma vez eu apresentei um trabalho olhando para o slide de costa para a turma e um professor falou na hora que eu precisaria voltar na próxima semana e reapresentar o trabalho. Então aquilo ali tampou o caixão e virou um trauma na minha vida. Ele mesmo qualifica como se isso fosse um trauma, porque ele sequer conseguiu apresentar o trabalho, ele precisou ficar de costas para a plateia para conseguir apresentar, e o professor completamente desqualificou, e ao desqualificar esse trabalho dele, ele já acabou gerando mais um trauma na vida, o que agravaria ainda mais a situação dele de conseguir se apresentar em público posteriormente. Conseguir ou tentar falar em público, de fato é uma coisa que era muito difícil para mim. Recentemente eu fui em um evento onde eu palestrei para 4.000 pessoas e se vocês observarem nesse vídeo aí, o meu batimento cardíaco estava em 83 antes da palestra. Vou botar de novo aqui. Ali ó, 83 antes da palestra, ou seja... Sim, isso significa que ele conseguiu superar essa fobia social. Pensa você agora, fecha o olho e se imagina falando para 4.000 pessoas. Eu acho que qualquer pessoa estaria nervoso, até um palestrante profissional estaria nervoso. Então eu tô bem ansiosa para ver como que ele conseguiu superar esse medo dele de falar em público. Vamos ver. Para uma pessoa que tinha uma dificuldade enorme de falar em público, até que eu estava bem controlado emocionalmente. As minhas funções fisiológicas periféricas estavam em dia, eu estava tranquilo mesmo indo falar para 4.000 pessoas. E aqui eu comentei que provavelmente quem vai mais longe não é necessariamente o mais inteligente, mas quem tem mais controle emocional é uma coisa que eu defendo bastante. E de fato, pessoal, essa daqui foi a minha entrada no palco, foi filmado logo ali atrás antes de eu entrar, e o evento era enorme, tá? Tinha 4.000 pessoas e ainda assim o meu batimento cardíaco não subiu, ficou em 83. E detalhe, deu um problema na apresentação, na minha apresentação no meu PowerPoint um pouquinho antes. Então aqui nós vemos mais uma situação que levaria o batimento cardíaco, acabaria com o emocional, até de uma pessoa que já estivesse acostumada, já estivesse tranquila de falar em público, que é você ter um problema na sua apresentação pouco tempo antes de entrar no palco. Então o fato dele conseguir se manter estável diz muito o quanto ele conseguiu superar esses traumas e essas fobias dele. Então vamos saber mais. De eu entrar no palco. Por que eu tô falando isso pra vocês? O que mudou
entre o Wesley da época da graduação, que não conseguia fazer uma pergunta para os seus professores durante uma aula com os seus colegas, e o Wesley de hoje, que fica com o batimento cardíaco que antes explodia só de pensar em perguntar. Na faculdade, na aula, durante uma aula normal, sei lá, quarta-feira, terça-feira à noite, eu não conseguia fazer uma pergunta de tão nervoso que eu ficava. Para um Wesley que dá uma palestra para 4.000 pessoas e disso os batimentos cardíacos não aumentam. O que aconteceu entre um e outro, pessoal, se chama aumento do repertório comportamental. Repertório... Beleza, ele vai explicar melhor o que é o aumento do repertório comportamental, mas eu já adianto que muito provavelmente significa que ele se expôs mais à fobia dele. Essa é uma técnica muito comum na área da terapia cognitivo-comportamental, que é uma área da psicologia. Algumas das minhas psicólogas já me recomendaram, mais ou menos por volta de 2020 até 2022, eu estava com uma fobia social muito elevada. Por causa do Covid, eu acabei ficando até com medo de sair de casa, eu não conseguia sequer sair de casa. Então a técnica que a minha psicóloga recomendou foi exatamente essa: vai se expondo aos poucos e vai saindo. Funciona? Claro que funciona, tanto que o Wesley tá aqui explicando a experiência dele. Só que ele vai falar um pouquinho mais sobre como que é essa técnica, como que foi a técnica que ele usou, e eu também vou incluir um pouco mais sobre como foi pra mim utilizar essa técnica. Comportamental é basicamente o número de ferramentas que você constrói durante a sua vida para lidar com uma determinada situação do dia a dia. Algumas pessoas têm muito mais repertório comportamental que outras porque vivenciaram mais aquelas experiências. O problema é que é uma curva em U, invertido. Se você vivencia poucas experiências é ruim, se você vivencia muitas experiências pode ser traumático e você acaba não conseguindo desenvolver o repertório comportamental. A questão é que para você conseguir falar em... Sim, exatamente. Então é o que ele falou. Se a curva está em U, significa que quanto menos você vive, menos você se expôs àquela situação, então mais medo você tem. Porém, se você vivenciou demais, você tem muito mais chance de ter um trauma vinculado àquilo. Então, suponhamos que seja para falar em público. Se você nunca falou em público, você tem medo porque é algo novo. Porém, quanto mais vezes você falar em público, maiores vão ser as chances de você se traumatizar com isso, você ter uma reação negativa com o seu público, você ter um problema na apresentação, como ele teve. Então, o que ele está explicando ali é que é muito difícil você equilibrar o quanto que é saudável e o quanto que é traumático. Eu acredito que ele vai falar um pouco mais sobre isso agora. Em público e conseguir se expor de forma a não ficar ansioso ou estressado, você precisa de doses sistemáticas e seguras de exposição. O que significa isso, Wesley? Significa que você precisa criar critérios dentro do seu dia a dia para que você se exponha a algumas situações que sabidamente não vão causar nenhum problema. Isso. E é exatamente por isso que é tão importante a parte do segura. Isso significa que se eu sequer conseguia sair de dentro da minha casa porque eu estava com receio de ver pessoas e a primeira coisa que eu fosse fazer fosse falar para um público de 4.000 pessoas, o meu nível de ansiedade estaria tão alto que a chance de eu me traumatizar com essa experiência seria quase que inevitável. Então, o que ele está falando? E ele vai falar um pouco mais, eu acredito. Se exponha a coisas pequenas. Então, no meu caso, se eu não conseguia sair de casa, o meu primeiro passo seria sair de casa, certo? Então, sair de casa, descer, falar oi pro porteiro. Ah, legal, o porteiro falou oi comigo e não me mordeu. Meu cérebro vai entender. Beleza, próximo. Aí eu vou sair de casa, falar oi pro porteiro e falar oi pro entregador de comida que tava ali no portão. Legal, deu tudo certo. Próximo passo, falei oi pro porteiro, pro entregador de comida e sair para um lugar com os meus amigos, por exemplo. Tudo isso dando certo, eu consigo aumentar essa exposição para o próximo nível. E a chave, eu acho que a palavra mais crucial que ele fala ali, seguro. Então você precisa se sentir confortável para avançar de nível, como se fosse um videogame mesmo. Então você passou da primeira fase, deu tudo certo, agora você está pronto para ir para a segunda fase. E isso é feito de forma gradual e muito lenta, para que você mesmo não se traumatize.
Esse é o ponto crucial de por que isso tem que ser feito de forma lenta e de forma segura, para que você não se retraumatize. Porque imagina que você sai de casa no primeiro dia, falou com o porteiro, deu tudo certo. Segundo dia, acho que eu vou para uma balada cheia de gente, onde tem chance de dar muita coisa errada. Você pode encontrar com uma pessoa que você não gostaria, ou você pode pegar uma doença. No meu caso, eu tava com bastante medo por causa do Covid, né? A gente passou 2 anos acreditando que as pessoas podiam transmitir qualquer coisa, que eu pegasse uma gripe. No dia seguinte eu já ia pensar, poxa, tá vendo? Eu peguei a gripe porque eu saí, então sair é perigoso. Por mais que eu não pensasse isso de forma consciente, essa seria a ligação que o meu subconsciente faria. Sair é perigoso, não posso mais sair e, consequentemente, minha fobia ficaria pior ainda. Ficaria ainda mais destrutiva pra mim. A chance de eu querer sair de novo pra sequer falar com o porteiro seria menor ainda. Então ele tá falando do exemplo dele. Eu tô trazendo um pouquinho do meu só para fazer um paralelo de como que isso funciona na prática. Um exemplo, você falar com o seu porteiro ou dar bom dia pro caixa de supermercado, por mais que para quem tem algum tipo de problema com exposição pareça aterrorizante, provavelmente não vai acontecer nenhum problema. Você não vai sofrer risco de vida por dar bom dia ou falar com o caixa de supermercado. Você fazer uma pergunta em sala de aula, como naquela época parecia que eu ia morrer. Naturalmente não vai causar nenhum problema, por mais que para mim fosse extremamente desafiador fazer aquilo. Na vida real ninguém ia me espancar ou me dar um tiro porque eu fiz uma pergunta em sala de aula, né? Dependendo da pergunta, hoje em dia é capaz das pessoas te darem um tiro, hein? Cuidado. É muito interessante ele apontar, porque realmente, dependendo da pergunta ou da colocação, é possível. Mas uma coisa que eu queria trazer a mais, as pessoas que têm fobia social e que têm medo de falar em público, o motivo pelo qual a gente tem essa sensação é por causa da nossa evolução. Antigamente, e eu digo antigamente mesmo, quando nós ainda estávamos nas cavernas, se nós fôssemos rejeitados socialmente, significava que nós iríamos morrer, porque se o grupo nos rejeita, nós temos que sobreviver sozinhos, e o sobreviver sozinho significa morte. Você vai ser preso, pego por um urso, você vai ser atacado por um leão, você vai morrer de frio. Alguma coisa terrível vai acontecer se o grupo te rejeitar, né? Te eliminar da tribo. Então, nós evoluímos pensando que se a nossa sociedade, se o nosso grupo nos rejeita até hoje, nós vamos morrer. É por isso que nós temos tanto medo de nos expor, por isso que nós temos tanto medo de falar o que a gente pensa, por isso que nós temos tanto medo de falar em público. Porque se o público nos rejeita, significa que nós vamos morrer. Esse vínculo não é consciente e ele não é lógico, mas ele é presente e ele é real. E é esse o motivo pelo qual nós temos tanto medo de falar em público e por isso que ele sentia que se ele falasse alguma coisa errada, ou se ele sequer falasse, ele ia morrer. É essa sensação genuína que a pessoa sente, principalmente quando ela tem algum tipo de fobia. A questão é, essas exposições graduais são necessárias para que você consiga criar camadas de experiência que façam com que as situações do dia a dia sejam mais fáceis de serem administradas. E na medida em que você se esquiva dessas situações e você não se expõe, você acaba criando um monstro que é o medo. O medo, ele vem da esquiva. Por que as pessoas se esquivam? Porque é gostoso se esquivar. É bom. Você tem que falar em público, tá num nervosismo absurdo. É bom não precisar falar e você se esquiva, fala pro seu amigo apresentar aquele trabalho, fala pro seu colega pedir pra professora. O filho de 7 anos pede pro pai chamar o garçom. Porque é gostoso, exposição não é agradável. Para os mamíferos em geral, exposição não é agradável. Quando você for mudar de casa, pega o seu gato aí e larga num novo ambiente, ou o seu cachorro pra você ver, ele vai se esconder. Não é da nossa natureza se expor, ficar de peito aberto. E essas coisas acontecem em pequenos momentos, como por exemplo... E adicionando também, nesse mesmo exemplo que eu dei, o motivo pelo qual a exposição não é agradável, não só para os seres humanos, mas para todos os animais, é exatamente esse. Quanto mais exposto você tiver, maior é o perigo. É o que ele falou, se você colocar um gato ou um cachorro numa situação que eles não conhecem, eles vão se esquivar, porque não faz sentido para a natureza você estar numa situação onde você está ativamente se expondo por pura e espontânea vontade. Não faz sentido evolutivo, não faz sentido porque não é inteligente do ponto de vista de presa e predador. Se você está num campo aberto, você está muito mais vulnerável a predadores. Então a primeira coisa que qualquer animal vai querer fazer é se esconder, é se esquivar,
é estar mais protegido. E é por isso que você acaba aumentando ainda mais o seu medo. Quando você não enfrenta algo de frente e vê que nada de ruim vai acontecer, você não consegue eliminar esse medo, você só cresce ele cada vez mais. Então você vai ter o seguinte pensamento: eu precisei falar algo, eu estava ansioso, eu não fiz e eu fiquei menos ansioso. É esse o cálculo que o seu organismo vai fazer. Então, não estar ansioso é bom, portanto, não vou me expor, vou me esquivar. É mais ou menos isso que ele tá falando. Por exemplo, exposições simples de falar com alguém, de pedir uma informação na rua ou algo assim. E eu lembro que nessa época, que eu não conseguia falar em público direito, eu decidi sistematicamente ficar me expondo. Eu fui ao DCE da universidade na época e falei assim: pessoal, todo mundo que chamar alguém aí para palestrar de graça em alguma empresa, podem dar meu nome que eu vou. Não interessa quem for, em qual empresa, para quantas pessoas. Eu lembro que eu palestrei para umas 4 ou 5 empresas, não cobrei nada, obviamente, mas eu ia pelo repertório. Eu queria me expor. Cada palestra, que a maioria foi para chão de fábrica, tipo o seu Odeilson de 60 anos, semi-analfabeto, eu ficava extremamente ansioso. Eu não conseguia dormir uma semana antes. Até o momento de ir palestrar, eu ficava me perguntando: cara, por que eu aceitei isso? Não tem sentido nenhum. Eu tava nesse sofrimento absurdo aqui, sem ganhar nada. A impressão que dava é que eu tava segurando uma brasa na mão e não podia soltar. Uma panela quente, eu não conseguia soltar. E com o tempo, eu fui cada vez mais me expondo, até que chegou algum momento que o grande público não me assustava mais. E por isso que hoje eu consigo dar uma palestra, e com muito orgulho eu falo isso, porque foi uma dificuldade tremenda, tá? Enorme mesmo, assim, foi muito difícil, cara. Eu ficava, sério, uma semana sem dormir, porque eu ia falar para 8 funcionários chão de fábrica de uma empresa. Nada contra chão de fábrica, tá? Mas a questão era que não era um intelectual de Harvard que ia me ouvir, um professor da USP. Era uma pessoa que não fazia ideia do que eu ia falar. E, portanto, qualquer coisa que eu falasse ali seria legal. Mas isso não era suficiente para me confortar. Eu ficava muito ansioso. E hoje eu me orgulho muito de conseguir chegar num lugar e falar para 4.000 pessoas e o meu batimento cardíaco ficar em 83, que é o que acontece, sei lá, quando eu tô caminhando tranquilo em qualquer lugar. Sim, eu quero ressaltar muito essa parte. Ele foi aos poucos se expondo, ele foi na faculdade, pediu para dar o nome dele para toda e qualquer palestra que acontecesse, justamente para ele poder se expor mais e aumentar esse repertório. Porém, conforme ele menciona, foi muito difícil. Foi um processo extremamente doloroso e foi um processo bastante longo, certo? Ele já se formou faz algum tempo, o curso de psicologia leva 5 anos, que significa que ele passou pelo menos 5 anos se expondo gradualmente até ele conseguir chegar ao ponto de falar para 5.000 pessoas. E uma das coisas que eu mais acho que me orgulho em ensinar lá no RD é a importância de você se expor, de você criar repertório comportamental, de você conseguir criar camadas de experiências que façam com que você consiga enfrentar as situações da sua vida e que consiga resolver isso de uma forma comportamental, em vez de você simplesmente, antes de falar em público, tomar um medicamento para ansiedade para ficar calmo. Isso é muleta. Tá? Isso é uma muleta. Se você não tem transtorno diagnosticado e você vai falar em público e precisa de um remédio, é muleta. Você não resolveu nada do ponto de vista comportamental e você não criou repertório comportamental que faça com que você lá na frente consiga ficar com batimento cardíaco controlado antes de falar com 4.000 pessoas. Então eu sugiro que, se você tem dificuldade de falar em público, eu sugiro que você dê ênfase para esse tópico, porque presta atenção. Eu sugiro que você dê ênfase para esse tópico, porque você ter capacidade de falar em público sem... É extremamente importante você ter a capacidade de falar em público, porque é onde você consegue se expor, é onde você consegue expor suas ideias e passar isso para frente. Isso cria muitas e muitas oportunidades, então isso é extremamente importante e eu concordo plenamente com o quesito da medicação. Se você precisa tomar a medicação, tudo bem, quem vai te dizer isso é somente e apenas um psiquiatra. Mas se você está utilizando a medicação como uma forma de fazer algo, concordo que isso é uma muleta. Então, o mais importante, no começo, se você precisa tomar medicação, tome a sua medicação e vá se expondo, vá superando o seu medo, vá tratando isso na raiz, para que chegue um momento onde a medicação não seja mais necessária, para que juntamente com o seu psiquiatra você vá conseguindo reduzir essa medicação até tirá-la, porque você vai ter conseguido tratar isso na raiz e não apenas
utilizar uma forma para lidar ou conviver com essa situação. Ficar extremamente ansioso ou ansiosa é uma das coisas que mais vai te ajudar a ir longe na sua vida. Seja você precisar falar com o seu chefe, seja fazer uma apresentação no trabalho, fazer uma prova de concurso, onde tem alguma etapa oral que você precise falar ou apresentar alguma coisa, uma prova de mestrado. Essa habilidade é uma das coisas que você mais precisa desenvolver caso você queira avançar pessoal ou profissionalmente. Tá? Se você não quer avançar pessoal ou profissionalmente, o problema não é meu. Estou falando aqui com quem quer, e quem quer, fica a sugestão dessa aula maravilhosa, que lá eu explico tudo que aconteceu entre um Wesley que não conseguia falar com ninguém. Basicamente era quase como se fosse chegava gente em casa, eu chegava a me esconder para não falar, até um Wesley que consegue e criou o repertório comportamental comum. Isso é muito legal, cara. Você criar uma capacidade de interagir numa situação que antes te deixava estressado e hoje não deixa. Isso é maravilhoso e serve para uma série de situações importantes na nossa vida. Ok? Até o próximo vídeo. Isso, e eu queria aqui só ressaltar que eu também fazia isso. Eu também, quando chegava pessoal em casa, eu também me escondia. Nunca gostei de receber visita. Mas eu também fui criando esse repertório, só que eu usei uma forma um pouquinho diferente. E agora eu quero compará-la. Tudo isso que a gente gravou do Wesley, então lembra que para ele conseguir se expor socialmente, ele precisou sistematicamente ir se expondo a situações onde ele precisava falar com pessoas por pelo menos 5 anos, que é o tempo de graduação. Ele não falou ali o tempo, mas a graduação na área de psicologia leva 5 anos. Eu quero comparar isso com uma palestra do Michael Arruda. Ele foi convidado em uma palestra que chama Palestras Incríveis, e lá ele encontrou uma moça que disse que tem fobia de falar em público, então era uma sala cheia de palestrantes. Então imagina o quanto para fazer uma palestra para vários palestrantes deveria estar nervosa. Essa moça levantou a mão, falou que ela tinha fobia de falar em público, então o Michael foi até ela, ele utilizou uma técnica que se chama hipnoflash, e logo após a aplicação dessa técnica, essa moça já conseguiu pegar o microfone e palestrar para todas as pessoas que estavam presentes na sala. Essa técnica do hipnoflash é uma de muitas que a gente pode utilizar na hipnoterapia, por exemplo. Como eu mencionei, eu tinha fobia de sair de casa. Eu estava com fobia de simplesmente ir até o meu prédio conversar com o porteiro. Então, eu também utilizei uma técnica de hipnoterapia, só que eu realmente utilizei a sessão completa de hipnoterapia, onde a hipnoterapeuta acessou o que estava acontecendo, que era justamente esse medo do Covid. Eu estava com medo das pessoas, e ela ressignificou. Foi até de uma forma engraçada. Eu via todas as pessoas como se elas fossem plantas, e consequentemente elas eram inofensivas para mim. Depois a gente viu elas como pessoas de fato, e logo em seguida, assim que eu saí da sessão de hipnoterapia, eu já não me sentia tão ansiosa de estar na presença das pessoas. Então aqui nós apresentamos 3 tipos de técnicas diferentes, de abordagens diferentes, que servem para a mesma função, que é tratar a sua fobia de falar em público. Então você pode fazer como Wesley mencionou e utilizar a exposição gradual, aos poucos, ir se expondo cada vez mais às ocasiões seguras, aonde você vai ganhando esse repertório. Você pode, como o Michael fez, utilizar uma sessão rápida de hipnoterapia para já sair de lá palestrando, e você pode também utilizar uma sessão completa de hipnoterapia para você conseguir acessar esses traumas, acessar esses medos, ressignificá-los e também conseguir superá-los de uma forma muito rápida. Todos esses métodos funcionam e eles são diferentes entre si, então se você quiser mais informações sobre as diferenças, pode deixar uma mensagem aqui nos comentários ou entre em contato comigo que eu te explico no detalhe qual é a diferença entre os 3 e te ajudo a escolher a melhor opção para você. O mais importante é você não deixar esse medo travar a sua vida e você conseguir se expor, você conseguir fazer essa transformação, porque isso vai te trazer muitos benefícios ao longo prazo. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve no canal e deixa o seu joinha, e eu te vejo no próximo. Muito obrigada!